A floresta amazônica é a maior extensão de floresta tropical que se tem no planeta. Só esse aspecto já define uma série de particularidades das florestas que são únicas e singulares. Mas um elemento que é bastante singular da floresta amazônica, ou do bioma amazônico como um todo, é uma interação muito profunda com as questões de clima. O mais interessante do conhecimento amazônico é perceber como a floresta é viva e como a biologia da floresta controla ativamente o clima da própria floresta e do planeta. E, no entanto, a gente ainda não consegue abstrair e imaginar na nossa cabeça o tamanho daquele complexo. É um complexo que é capaz de fazer funcionar o sistema climático na América do Sul e interferir no sistema climático planetário de uma maneira poderosa e benéfica, né, positiva. Não é simplesmente uma interferência aleatória. Você entra e vê o tamanho daquelas árvores, elas são majestosas, são muito lindas. E como o funcionamento dessa floresta, ele é todos os compartimentos são muito interligados. A complexidade da estruturação de uma floresta tropical ela impressiona pelo número de espécies, pelas relações ecológicas, pelas adaptações de diversas espécies ao meio. Tudo me surpreende, tudo me encanta da floresta, né? O cheiro, né? O som da floresta, tudo isso, tudo. Isso é minha vida. Então são tantos processos, às vezes, em várias escalas, eu acho que isso é encantador, né? Isso é uma coisa que estimula você tentar entender, e é complexo, e aí tem dia que tudo dá errado, mas aí no outro dia você olha e fala, uau, olha, encontrei uma coisa super interessante, vamos continuar. A relação de vivenciar um ambiente onde a expressão da diversidade é absolutamente clara, nos leva a se entender como parte desse universo. Aí são 300 a 400 bilhões de árvores com diâmetro superior a 10 centímetros. Aí cada árvore chega a ter 10 mil espécies diferentes de insetos vivendo na sua copa. Uma árvore pode ter sobre suas folhas 2 a 3 milhões de bactérias, espécies diferentes. Estou falando de bactéria, não estou falando de fungo, não estou falando de aracnídeos, de insetos, de algas e zilhões de outros organismos que estão lá. Todos os dias que eu entro na mata, eu vejo alguma coisa diferente que eu nunca vi antes. Seja um fungo, um inseto diferente, uma planta, uma flor, tal. E acho que isso é fantástico. Frequentemente eu converso com meus amigos europeus, brincando com eles assim, numa grande árvore amazônica, uma dessas árvores gigantes, tem mais espécies ali do que no seu país inteiro, né? Na Inglaterra, por exemplo. A biodiversidade da Amazônia é literalmente incomensurável, ainda incomensurável. A floresta ela é uma imensa biblioteca. Ela é uma enciclopédia do conhecimento de milhares de anos da vida aqui na Terra.
Adentrar a Amazônia é experienciar um ambiente múltiplo e vibrante. Um espaço onde a expressão da diversidade é máxima. Aqui, onde as águas encontram o céu, as árvores criam as chuvas que regam o solo e fazem frutificar mais vida, a todo instante e por todos os lados. Neste ambiente sem igual no planeta, a maior floresta tropical do mundo guarda seus segredos e encantos. A Amazônia estabelece uma relação profunda com o clima. São inúmeras interações complexas que compõem o funcionamento dessa gigantesca floresta. Uma máquina viva, poderosa e inigualável, alimentada por luz. Luz que cria composições com gases, água e a vegetação, para dar origem ao sistema vital da floresta. Eu diria que é quase que a magia dos trópicos, assim, sabe? Que permite, né, por essa abundante transferência de energia em energia solar, em virar matéria orgânica, né, que ela sustém uma quantidade de vida muito grande. Se você for olhar, a floresta amazônica vem da atmosfera, né? Toda ela. Chega do ar a água, o alimento, o CO2. O CO2 é a matéria-prima principal das plantas. É o CO2 que toca todo o sistema opera usando o CO2, que é um gás inerte na atmosfera, que vira açúcar na fotossíntese, e do açúcar se faz todo o resto. O carbono a gente não vê. Ele está aqui, ele é a base da vida, tudo é baseado no carbono, a vida na Terra é baseada no carbono. Esse carbono, ele entra na parte viva a partir da fotossíntese, que o Caetano colocou em poesia, né? Que é luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em força, em água, em vida, em força, em luz. E é nessa escala ultra, hiper, micro que ocorre o milagre da vida. Então nós, hoje, com o avanço da tecnologia, nós conseguimos ver isso daqui, uma coisa que a gente apenas sentia. E hoje você consegue analisar isso. E essa máquina aqui é uma coisa fantástica. A floresta, o conjunto de árvores, né? A árvore em si é uma máquina extraordinária. E em meio a essa imensidão extraordinária, diversos processos interligados acontecem. O carbono retirado da atmosfera pela vegetação alimenta toda a existência da floresta. As árvores, de diferentes maneiras, lançam para o céu enormes quantidades de água, formando rios suspensos, que levam também a umidade para outros cantos da terra e fazem frutificar mais vidas em lugares distantes da floresta. Então, veja, nós sempre estamos procurando links, né, ligações entre o funcionamento da floresta e o clima. Isso se dá de um número enorme de fatores. Por exemplo, emissão de vapor d'água, né? Então, quando uma planta abre os seus estômatos para fazer fotossíntese, basicamente, ela, ao abrir o seu estômago, ela também permite a evaporação de água desta planta. É uma interação de autorregulação entre esse sistema biológico e o sistema físico, né? De onde toda a hidrologia da região
está incluída. Uma árvore que está transpirando e está emitindo compostos que são importantes para a formação da chuva, que está conversando com outra árvore pelo sistema radicular ou pelo sistema de micorrizas, de fungos, a gente não escuta, a gente não vê, a não ser que tenha um microscópio, não escuta a não ser que tenha um sensor que vai e amplifique aquela comunicação silenciosa. Os gases que saem são invisíveis, são vaporosos e transparentes, então você não vê tampouco. Você vê o efeito, é as nuvens se formando. Esses pozinhos, chamados compostos biogênicos da emissão das plantas, tinham essa incrível capacidade de fazer o vapor de água, que era abundante na atmosfera, formar gotículas em profusão e formar nuvens e, portanto, chuva. Então, por que uma floresta emite compostos orgânicos voláteis? Porque esses compostos orgânicos voláteis, através da química da atmosfera, se transformam em partículas. Estas partículas formam gotas de nuvens, a microfísica dessas gotas de nuvem faz elas crescerem e faz fornecer água para aquela própria planta que emitiu aquele composto orgânico volátil. Com isso, a precipitação que acontece dentro da própria Amazônia é produzida pela vegetação. Então, se você não tem vegetação, você diminui muito a formação de gotículas, porque o vapor está lá, pode estar lá, mas ele não vai formar nuvem. Caiu uma chuva, ela infiltrou no solo, a árvore absorveu aquela água e transpirou a água de volta para a atmosfera. Essa água transpirada, o vapor d'água, formou outra nuvem que choveu nas proximidades ali. Os 5,5 milhões de quilômetros quadrados de dossel que ainda existem na Amazônia colocam 20 bilhões de toneladas de água todo dia, por dia, diário, isso. E 20 bilhões de toneladas é mais do que o volume do rio Amazonas, que é o maior rio da Terra. É um sistema biológico extremamente eficiente para produzir chuva, por isso é que chove 2.000, 3.000 milímetros na floresta amazônica a cada ano. Então é um sistema otimizado com a sua biodiversidade atual e que influencia o clima não só da região amazônica, mas o clima de uma extensa região do planeta de uma maneira muito eficiente. Essa imensidão de tons de verde, de perder de vista, influencia diretamente o equilíbrio do sistema climático global. O gás carbônico, que é absorvido pelas árvores e estocado na biomassa da vegetação, é essencial para manter a temperatura do planeta. A biomassa, ela é resultado, é o produto da interação da árvore com a atmosfera. O resultado disso fica acumulado nas árvores, tanto nas folhas, nos galhos, no tronco e nas raízes também. Então, qualquer modificação nesses estoques de carbono na floresta amazônica podem causar distúrbios grandes no funcionamento do ecossistema e com uma retroalimentação climática também, né? Em termos de carbono, a Amazônia é o reservatório mais importante de carbono do nosso planeta. Ela armazena cerca de 470 gigatoneladas de carbono. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, todas as emissões de queima de combustível fóssil dão 9 gigatoneladas de carbono por ano.
Qualquer perda, mesmo que seja 1 a 2%, positivo ou negativo no balanço de carbono da Amazônia, isso influencia tremendamente a concentração do dióxido de carbono atmosférico, que é o principal gás de efeito estufa e, portanto, afeta a temperatura do nosso planeta. É uma floresta que tem um estoque de carbono muito grande, que ele está atrelado à existência da vegetação e ao solo, desmata ou corta essa vegetação e coloca outra atividade, seja pecuário, seja agrícola. Então, esse estoque de carbono que estava na floresta, seja ele na parte aérea, né, que está acima do solo das plantas, ou seja na parte radicular, ele é transferido para a atmosfera. Então, se você não sabe o estoque, a sua emissão você estima de uma maneira menos precisa as suas emissões. Quanto melhor a gente sabe o quanto que tem de biomassa e carbono num determinado ecossistema florestal, melhor a gente estima as emissões. O que o projeto busca, né, é contribuir ao entendimento, ao longo dos anos, da quantificação desse estoque. Há uma incerteza muito grande sobre o quanto, na realidade, essas atividades humanas determinam como emissão. Um ponto super legal desse projeto é que eles estão tentando melhorar a estimativa de biomassa com esse dado de LiDAR, né, que é um laser, né, que é aerotransportado, e esse laser ele te dá informação sobre a altura do dossel, né, da floresta, e ele permite que se façam reconstruções tridimensionais da floresta. Para quem conhece aqueles lasers de apresentação, né, que você costuma apontar aquilo para uma parede, você vê um pontinho vermelho, é como se você tivesse milhares daqueles pontinhos sendo apontados para uma parede. Então o sistema laser é a mesma coisa, ele emite luz, né? Então ele joga uma quantidade enorme de pontos e recebe. Então você vai ver aquilo como se fosse imagine que fosse uma chuva caindo, ele não é visível ao olho nu, que a aeronave vai passando, ela vai criando essa nuvem de pontos, ela vai como se fosse criando essa chuva quando ela passa pelo transecto. A gente consegue ver folhas, galhos, tronco, toda a copa, né? A gente vê todo o subbosque. A gente consegue ter informação até da parte do terreno, como é que é a declividade, que é aquela coisa que com uma imagem de satélite a gente não consegue, né? Basicamente, a gente subtrai a altura do relevo para a gente poder ter a altura das árvores efetivamente, faz uma série de medidas estatísticas em cima da nuvem de pontos e essas medidas estatísticas são julgadas em modelos matemáticos que estimam a biomassa de cada transecto, de cada voo. Então a gente fez em torno de 1000 transectos, né, que buscam na realidade identificar a distribuição dessa biomassa ao longo da Amazônia, né, com esse nível de precisão. A gente usa um paquímetro, a gente tem essa janela daqui, né? Então essa daqui é uma cinta que se ajusta na árvore à medida que a árvore ela tem mais água ou menos água, né? Que ela vai inchando e comprimindo e essa cinta vai se adaptando e com isso consegue captar também o crescimento dela. E esse projeto permitiu uma coleta de dados muito grande, é a maior base de dados do mundo em florestas tropicais. E nas associações, por exemplo, há monitoramento de desmatamento, há monitoramento de mudança da cobertura do solo, a gente consegue ter uma estimativa melhor de quanto que
que essa atividade emite de carbono para a atmosfera. E aí contribuindo para o entendimento global, até não só regional, mas global até de como é que o homem influencia na mudança da concentração de carbono na atmosfera. A floresta amazônica, até 5 anos atrás, era um importante absorvedor de CO2 da atmosfera. A floresta absorvia cerca de 0,5 a 1 tonelada de carbono por hectare por ano. Isso é uma gigantesca quantidade de carbono da atmosfera que a floresta estava absorvendo. Acontece que as secas de 2005 e as secas de 2010 trouxeram estresse adicional para a floresta e, na verdade, atualmente a floresta, ao invés de estar absorvendo carbono, está sendo neutra do ponto de vista de absorção ou de emissão, principalmente pelo aumento da mortalidade destas árvores. Uma coisa que é clara, né, o que a gente está sendo monitorada na Amazônia é o aumento dos extremos climáticos. A gente considerava que secas extremas ocorriam em escalas de 20, 30, 50 anos, o retorno dela, né? A volta de uma seca forte. E a gente vem observando uma seca forte em 2005, outra em 2010, outra em 2015, ao mesmo tempo cheias muito fortes dos rios em outros anos intercalados também, mas nessa escala de 4, 5 anos de retorno. Então, se nós tivermos cada vez mais extremos climáticos ligados à falta de chuva, um período muito longo, o que acontece? Você tem problemas no balanço hídrico, mas também você está mais vulnerável ao incêndio. E isso você desestrutura um fogo, faz um estrago, o que uma área demorou 100, 200 anos para se estruturar. Então, o sistema pode também colapsar se a frequência desses eventos for aumentando, né? E o que é colapsar um sistema? São plantas ou espécies, animais ou vegetais, que têm uma capacidade menor de adaptação, elas sofrerem o impacto da frequência desses eventos. Agora, as perspectivas futuras da floresta amazônica não são muito animadoras, no sentido de que, se nós permitirmos a temperatura do nosso planeta aumentar 3 a 5 graus centígrados, por exemplo, né, uma parte importante da floresta não vai mais ter condições de sustentar a produtividade primária que ela sustenta hoje, né? Ou seja, algumas enzimas que são críticas para o funcionamento do sistema fotossintético, elas têm limites na sua faixa de operação de temperatura. Por exemplo, passou de 39 graus, uma determinada enzima deixa de fazer aquele papel. E isto basicamente afeta a fotossíntese da floresta, que é o grande mecanismo metabólico da floresta para absorver CO2. E isto realmente é um perigo enorme para a humanidade, porque isso pode trazer uma realimentação positiva para o aumento do efeito estufa, e o que pode levar a um aumento muito maior ainda da temperatura do nosso planeta. Que impacto isso tem para a quantidade de chuva? Que impacto isso tem para a movimentação das massas de ar? Que impacto vai ter para outras relações que a gente nem imagina? Então você está falando de uma coisa, de uma grandiosidade, e a gente está pondo tudo a perder em menos de 2 séculos. E agora, em poucas décadas, está acelerando o processo de maneira exponencial. Olhar a Amazônia como um recurso é uma tragédia. Ela tem uma sensibilidade
no seu complexo de biodiversidade, tão emaranhado, tão relacionado entre si, que se você danar com o rio Xingu, você na verdade dana com uma parte desse organismo sensível que é a Amazônia, que é a floresta. O Tocantins, o Araguaia, o Tapajós, esses rios todos estão esquadrinhados pelo processo de incorporação desses territórios ao mercado, a coisa do capital. O que se vê hoje é um processo de aceleração radical do chamado extrativismo, não no sentido que a palavra tem para as populações tradicionais, mas o extrativismo no sentido de a predação, o saque, a retirada de quantidades brutais de madeira, de minério, né, e o arrasamento da terra para a implantação de projetos agropecuários. E esse processo é um processo que está se acelerando, é um processo que não começou hoje, sob certo ponto de vista é um processo que começou há 500 anos, que se acelerou brutalmente no século XX e no século XXI ainda mais. Todo mundo que chega na Amazônia parece que ele é picado por um mosquito, sabe, da grandeza. Acho que como tudo é grande, você pode desmatar grandes áreas que não vai ter problema, mas se todo mundo fizer isso, não tem como você manter a riqueza do bioma amazônico do jeito que ela está. É uma política muito suicida para o Brasil como um todo, não só para a Amazônia, né? O Cerrado também está sendo pressionado, a região do São Francisco também está sendo extremamente pressionado por uma agricultura que é principalmente predatória para o funcionamento dos ecossistemas e predatória para o seu próprio negócio a médio e longo prazo. A pecuária que se faz na região amazônica é de muito baixa eficiência, é predatória para o funcionamento do ecossistema e isto tem que ser mudado. Nós não precisamos derrubar uma única árvore para aumentar a produtividade agrícola do Brasil, basta você aumentar esta produtividade nas áreas já desmatadas. No Brasil, alguns trabalhos têm mostrado que a gente tem muitas áreas que estão degradadas, que poderiam ser ocupadas por agricultura sem ter necessidade da gente avançar em novas áreas. Eu acho que é necessário que a gente repense isso, né? E repense o valor que uma floresta em pé tem. Eu acho que uma grande revolução para a economia amazônica seria uma economia baseada na biodiversidade, subexplorada atualmente. Então você investir pesado na investigação e produção de bens de consumo, né? Fármacos, cosméticos, alimentos, baseados na biodiversidade amazônica. Eu me lembro quantas vezes que eu já escutei os parentes falando: a floresta é a nossa farmácia, ela é o nosso supermercado, ela é o nosso hospital. A floresta ela tem tudo o que os humanos precisam para viver, para sonhar. A relação dos povos tradicionais com a floresta é uma relação dos quais eles são a floresta, eles são parte da floresta, parte desse ambiente, né, dos quais eles são autóctones, que é a palavra, isto é, eles surgiram da terra, não no sentido, às vezes no sentido literal, mitológico, né, mas no sentido de que eles pertencem à terra e não a terra pertence a eles.
Durante milhares de anos, muitos povos viveram dentro da floresta, construíram um universo imaginário rico, poderoso, com seus cantos, com suas diferentes línguas, com suas falas, com o conhecimento mágico sobre a floresta. São mundos, são diferentes mundos, é uma multidão de mundos maravilhoso. É uma coisa super importante, né? E a gente tem muito a aprender com esses grupos que a vida deles está ligada a esse ciclo da floresta. Você não pode descontextualizar toda essa relação que existe entre o homem e o meio ambiente. E se você só tentar enxergar a Amazônia por um único prisma, você está perdendo parte importante, inclusive para você conhecer a região e achar que você pode colocar soluções para ela. Eu considero que esses aspectos da proximidade, do entendimento e da tentativa de você tornar parte de si, faz com que a gente respeite tanto a existência dela e de todas as outras espécies que estão nela, tal qual seja a nossa casa. Ela tem, então, essa dimensão afetiva muito forte. Eu acho que assim, o que me move um pouco é esse maravilhamento que eu tive, que eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ter num futuro.